Olá, você! Bem-vindo ao episódio 17 dos nossos bate-papos sobre economia. Aqui você vê a economia sem enrolação, de maneira bem simples e com vários exemplos práticos. Nesse episódio, vamos conversar sobre o conceito de eficiência econômica, também denominado bem-estar da sociedade. Sobre a eficiência econômica, não podemos deixar de falar sobre a Nova Zelândia. A Nova Zelândia, no ranking 2018 de liberdade econômica, publicado pela Heritage Foundation, ocupa a terceira posição. Mas nem sempre foi assim. O que eles fizeram a partir de 1984 para mudar é um excelente exemplo, principalmente para o Brasil. Por isso, na capa do slide, a várias vezes vitoriosa e primeira no ranking mundial, a seleção de rugby da Nova Zelândia, os All Blacks. Os All Blacks são mundialmente reconhecidos pela performance do Haka, ritual dos guerreiros maoris, no início de cada partida. Aqui também é cultura. Se você está gostando de acompanhar nossas conversas, então não se esqueça de dar o seu like, de compartilhar o vídeo e clicar no sininho para receber o aviso dos próximos episódios. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. Nesses dois próximos episódios, vamos dar um salto de bungee jump sobre o conceito de eficiência econômica, na sequência dos itens descritos acima. De uma maneira simplista, podemos definir a medida de eficiência econômica como a soma dos ganhos dos compradores com o ganho dos vendedores pela realização de transações voluntárias no mercado. Essa medida de benefício mútuo da eficiência econômica também é denominada bem-estar da sociedade. Ou seja, quanto maior a eficiência econômica de um país, maior o bem-estar dessa sociedade. Voltando agora ao ranking de liberdade econômica. Como dissemos, a Nova Zelândia ocupa a terceira posição e só perde para Hong Kong e Singapura, e fica na frente da Suíça. A Nova Zelândia está no topo dos países mais prósperos do mundo, dos de melhor qualidade de vida, dos de menor corrupção, dos de melhor qualidade de educação pública e outros índices. Enquanto isso, o Brasil, no ranking de 2018 sobre liberdade econômica, na análise de 180 países, continua descendo e está na posição 153, 150 posições abaixo da Nova Zelândia. Somando, o Brasil soma 51,4 pontos, classificado como um país majoritariamente não livre, e quase chegando à classificação em 50 pontos. Abaixo dessa classificação vem o último grupo, do qual fazem parte o Chad, o Níger, a Venezuela e Angola. Será que isso tem a ver com os outros índices ruins do Brasil? Deixo a pergunta para você tentar responder. Dissemos que a medida da eficiência econômica é a soma dos ganhos dos compradores mais os ganhos dos vendedores ao realizarem transações voluntárias no mercado. Agora vamos ver como é definido a parte dos ganhos dos compradores, ou, utilizando a terminologia econômica, o excedente do consumidor. Como estamos falando do comprador ou consumidor, vamos observar no gráfico preço versus quantidade a curva vermelha de demanda,
por um produto. Vamos dizer, por exemplo, uma cerveja IPA. Como podemos ver, eu, consumidor, estaria disposto a pagar até R$ 5,00 para comprar uma garrafa da cerveja IPA. Porém, no supermercado eu encontro a cerveja IPA por R$ 3,50 e compro por esse valor. Então, eu tive um ganho, já que eu estava disposto a pagar R$ 5,00 e paguei apenas R$ 3,50. Portanto, o excedente do consumidor é o ganho que as pessoas têm por participar do mercado. Para calcular esse ganho ou excedente do consumidor, nós precisamos lembrar do episódio 15 e do conceito de receita. A receita é calculada como preço vezes quantidade. Simples, vendo 2 picolés, cada um a R$ 4,00, a receita total é 2 vezes 4, que é igual a R$ 8,00. Simples. Vimos também, lembrando da geometria, que a receita era igual à área determinada no gráfico preço por quantidade. Então, voltando ao nosso gráfico, observamos que o excedente do consumidor é a área do triângulo ABC. Para calcular a área do triângulo é só lembrar da velha geometria. A área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Portanto, no exemplo, o excedente do consumidor é igual a R$ 1,50. Agora vamos continuar no raciocínio e observar como fica o excedente do consumidor quando o preço da cerveja baixa de P1 para P2 e, consequentemente, a quantidade aumenta de Q1 para Q2. O que vemos é que, além do excedente do consumidor inicial, a área do triângulo amarelo A1, quando o preço da cerveja baixa de P1 para P2, o consumidor inicial tem um ganho adicional, que é a área do quadrilátero laranja, A2. E a partir do momento que o preço da cerveja cai para P2, outras pessoas passam a comprar cerveja também. Aí tem o excedente dos novos consumidores, representado pela área do triângulo verde A3. Então, o excedente total do consumidor é a soma do excedente do consumidor inicial mais o excedente adicional para os consumidores iniciais mais o excedente dos novos consumidores, ou seja, a área total do triângulo grande ADF. Vamos rapidamente ver um exemplo numérico. Não precisa ficar assustado, é geometria básica. Então, imagine que você é um consumidor e está precisando de uma caneta. E você está disposto a pagar R$ 10 por uma caneta. Na papelaria, você vai e paga R$ 8,00 por caneta e compra 2 canetas. O excedente do consumidor é a área do triângulo amarelo A1. Quando o preço baixa para R$ 6,00, você, o consumidor inicial, tem um excedente adicional representado pela área do retângulo vermelho A2. E como o preço baixou para R$ 6,00 por caneta, outras pessoas agora vão comprar canetas. E o excedente do consumidor para novos clientes é representado pela área do triângulo verde A3. Vamos então calcular. O excedente do consumidor inicial é a área do triângulo amarelo A1, que é igual a R$ 1,00. O excedente adicional dos consumidores iniciais é a área do retângulo vermelho A2, que é igual a R$ 2,00. E, finalmente, o excedente dos novos consumidores é a área do triângulo verde A3, que é igual a R$ 2,00. Portanto, o excedente do consumidor total, quando o preço da caneta no mercado baixa de R$ 8,00 para R$ 6,00, é a soma dos 3 excedentes, ou seja, um total de R$ 5,00. Simples.
A medida de eficiência econômica é a soma dos ganhos dos compradores mais os ganhos dos vendedores ao realizarem transações voluntárias no mercado. Nós já vimos o excedente do consumidor. Agora vamos ver como é definido a parte dos ganhos dos vendedores, ou utilizando a terminologia econômica, o excedente do produtor. Vamos utilizar a mesma linha de raciocínio. Como estamos falando do produtor barra vendedor, observar no gráfico preço versus quantidade a curva azul de oferta pela cerveja IPA. Então, o produtor está disposto a vender a sua cerveja IPA por R$ 2,00 a garrafa, mas no supermercado ele consegue vender 3 unidades por R$ 3,50 a garrafa. Então, o produtor tem um ganho, já que ele estava disposto a vender por R$ 2,00 e vende por R$ 3,50. Isso, o excedente do produtor é o ganho que as empresas têm por participar do mercado. Já vimos também que o excedente é determinado pela área no gráfico, preço versus quantidade. Então, o excedente do produtor é a área do triângulo ABC. Portanto, no exemplo, o excedente do produtor é igual a R$ 1,50. Como você é um excelente observador, você percebeu que o excedente do consumidor é definido pela área abaixo da reta de demanda, enquanto o excedente do produtor é definido pela área acima da curva de oferta. Do mesmo modo anterior que fizemos para o consumidor, vamos observar como fica o excedente do produtor, quando o preço da cerveja aumenta de P1 para P2 e, consequentemente, a quantidade passa de Q1 para Q2. O que vemos é que, além do excedente do produtor inicial, a área do triângulo azul claro A1, quando o preço da cerveja aumenta de P1 para P2, o o produtor inicial tem um ganho adicional da área do triângulo azul escuro A2. E a partir do momento que o preço da cerveja aumenta para P2, outras empresas ou produtores passam a oferecer cerveja também. E aí tem o excedente dos novos produtores, representado pela área do triângulo cinza A3. Portanto, o excedente total do produtor é a soma dos excedentes do produtor inicial, mais o excedente adicional para o produtor inicial, mais o excedente para os novos produtores, ou seja, a área total do triângulo grande ADF. Agora que já dominamos os conceitos e a maneira de determinar o excedente do consumidor e o excedente do produtor, podemos então calcular a eficiência econômica, que é a soma dos ganhos do consumidor e os ganhos do produtor, por realizarem transações voluntárias no mercado. Vamos lá. Então, no nosso gráfico preço versus quantidade, temos a curva vermelha de demanda e a curva azul de oferta, e o encontro das duas curvas determinam o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio do mercado. Como vimos no episódio 16, na situação ideal, ou seja, o mercado totalmente livre, o preço que o consumidor paga é o preço ou valor que o produtor recebe. Isto é, não tem imposto cobrado pelo Estado. Então, observamos o máximo de eficiência econômica, ou o excedente total de mercado, que é a soma do excedente do consumidor, que é a área do triângulo amarelo, mais o excedente do produtor, que é a área do triângulo azul. Vamos ver agora como fica o nosso exemplo da cerveja IPA. No nosso gráfico preço versus quantidade,
temos a curva vermelha de demanda e a curva azul de oferta de cerveja. E o encontro das duas curvas determinam o preço de equilíbrio de R$ 3,50 por garrafa e a quantidade de equilíbrio de mercado, de 3 garrafas de cerveja. Lembrar que esse é um caso teórico ideal, isto é, sem imposto cobrado pelo Estado. O consumidor que está disposto a comprar a cerveja IPA por R$ 5,00 a garrafa, paga R$ 3,50, enquanto que o produtor que está disposto a vender a cerveja por R$ 2,00 recebe R$ 3,50. O excedente do consumidor é a área do triângulo amarelo, ou seja, R$ 1,50, e o excedente do produtor é a área do triângulo azul, que vale R$ 1,50. Portanto, o excedente total da transação voluntária entre consumidor e produtor é de R$ 3,00. E o excedente total, isto é, o ganho que o consumidor mais o ganho que o produtor tem ao realizarem trocas voluntárias no mercado, é uma medida de eficiência econômica. Quanto maiores os ganhos dos consumidores e dos produtores realizando trocas voluntárias no mercado, maior a eficiência deste mercado. E quanto maior for a riqueza dos consumidores e a riqueza dos produtores, maior a riqueza desta sociedade. Portanto, quanto maior a eficiência econômica, maior o bem-estar da sociedade. Aqui faço uma observação. Alguns economistas, principalmente os de linha mais marxista ou social-democrata, estudam o bem-estar pela visão de equidade ou distribuição da renda ou igualdade, mas a grande maioria dos economistas avaliam o bem-estar social pela eficiência econômica. Neste ponto, vale ir no significado econômico dos termos. Então, a equidade é a imparcialidade na distribuição do bem-estar entre os membros da sociedade. E a eficiência é a propriedade da alocação de um recurso de maximizar o excedente total recebido por todos os membros da sociedade. O que temos que reconhecer é que é muito mais difícil criar riquezas do que distribuir riqueza. Os defensores da tese da equidade advogam por um Estado grande que faria a distribuição da riqueza. Porém, na realidade, essa imparcialidade da distribuição é uma utopia, pois o Estado grande mantém a maior parte da riqueza na mão de seus controladores e da máquina estatal, voltando migalhas e péssimos serviços para a sociedade. Estão aí todos os exemplos de estados socialistas e totalitários, como Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, a antiga União Soviética e os regimes dos países da Cortina de Ferro. Fechando o slide anterior, podemos afirmar que, quanto maior a liberdade econômica de um país, maior a eficiência de mercado e maior o bem-estar da sociedade. Este é o mapa do Ranking 2018 de Liberdade Econômica produzido pela Heritage Foundation, onde os países de maior liberdade econômica estão em verde ou azul, e os de menos livres ou de menor liberdade econômica estão em laranja ou vermelho.
Vou ler um trecho de um artigo o link está aqui no vídeo. Já em 1984, a renda per capita havia caído para a 27ª posição, ao lado de Portugal e Turquia. Não apenas isso, a nossa taxa de desemprego era de 11,6%. Tínhamos tido 23 anos sucessivos de déficits, os quais, em algumas ocasiões, chegavam a 40% do PIB. A nossa dívida pública havia alcançado 65% do PIB e as nossas classificações de risco concedidas pelas agências Standard & Poor's, Moody's e Fitch eram continuamente rebaixadas. Os gastos do governo chegavam a 44% do PIB. Os investimentos estavam em queda. Os investidores estrangeiros estavam abandonando o país e o governo queria gerenciar praticamente todas as atividades da economia. Havia controle de preços, havia controle de salários, havia controle de importação, com o governo determinando quais bens eu podia trazer para o meu país. Havia maciços subsídios às indústrias, a fim de mantê-las viáveis. Os jovens estavam deixando o país em massa. Fecho parênteses. Esse trecho de um artigo, que você pode acessar em um link na descrição desse episódio, não está descrevendo o Brasil. Parece, mas não é. O autor está descrevendo a situação da Nova Zelândia até a metade da década de 1980, quando o governo eleito implantou austeridade monetária e fiscal, redução dos privilégios, abolição de várias tarifas protecionistas e, principalmente, forte redução da máquina pública, com a demissão de vários funcionários públicos. O vídeo a seguir, produzido pela Visualpolitik, descreve o processo de como a Nova Zelândia reduziu o Estado, enriqueceu e virou a terceira economia mais livre do mundo. Sabéis, es uno de los países con más nivel de vida y más empleo. Fijaos, por ejemplo, en este gráfico. Vamos, que el país merece la pena. Ahora bien, no penséis que siempre fue así. No siempre salió el sol. Nueva Zelanda es un país top, pero amigos, las cosas a los kiwis no les fueron siempre tan bien, para nada. Lo que vamos a ver a continuación es una historia real, la historia de un país que tuvo la determinación de aprender de sus errores, de transformar todo aquello que no funcionaba y convertirse así en todo un modelo. Y ojo, porque no hablamos de algo que sea precisamente ni fácil ni habitual. Poner a las personas por delante de ideologías y de intereses electorales no es nada común, al menos en los países de habla hispana. No es cierto, salvo alguna cosa. Pero seguro que te estás preguntando, ¿pero qué es lo que pasó? Pues bien, veámoslo. Hay que decir que Nueva Zelanda siempre fue un país relativamente rico. De hecho, a finales de la década de los 50, este país tenía el tercer ingreso per cápita más alto de todo el mundo. No está mal, ¿verdad? Sin embargo, esperad un momento porque a partir de ese instante las cosas empezaron a torcerse. Hasta el punto que en 1984, atentos, el ingreso per cápita de Nueva Zelanda estaba a la altura del de Portugal o Turquía, tal cual como lo escucháis. Y claro, puede que ahora te estés preguntando, ¿qué diantres hicieron en este país para que esto pasara? Pues podemos decir que al gobierno se le fue un poquito la mano. Por aquella época, el gobierno de Nueva Zelanda tenía intervenida la economía hasta un extremo que hoy cuesta imaginarse. Había muchísimos impuestos, eran complejos y muy altos.
Para que os hagáis una idea, el tipo más alto del impuesto de la renta llegaba casi al 70% y por abajo casi al 40%, que se dice pronto. Y desde luego las empresas no salían mejor paradas. El impuesto sobre beneficios era del 48%, el doble de lo que hoy es habitual en el mundo. Además, había montones y montones de regulaciones, pero es que montones. Controles de precio para casi todos los productos, controles de divisa, por ejemplo. Cualquier importación requería la aprobación expresa de la administración y los neozelandeses tenían pero que muy complicado invertir su dinero fuera del país. Teníamos controles de divisas que, por ejemplo, significaban que no podía comprar una suscripción a The Economist sin el permiso del Ministerio de Hacienda. Fijaos hasta dónde llegaban los controles y las regulaciones, que no solo estaban fijados los salarios mínimos, también los máximos. Sí, tal cual como lo escucháis. Por ejemplo, si un empresario en un momento dado le quería pagar un bonus a sus trabajadores, bueno, digamos que era una tarea, ¿cómo decirlo? Complicada, sí, de locos. Y por supuesto, como ya os podéis imaginar, el Estado era dueño y señor de prácticamente todas las grandes empresas nacionales. Telecomunicaciones, aerolíneas, compañías de seguros, bancos, hoteles. ¿Qué diantres hacía el gobierno gestionando hoteles? Vamos, en otras palabras, la Nueva Zelanda de principios de los años 80 era todo un ejemplo de estatismo llevado casi al extremo. De una forma u otra, prácticamente todo era controlado por los políticos y los burócratas. Las consecuencias, pues no precisamente muy positivas. Tras 23 años de déficit en las cuentas del gobierno, la deuda pública se había disparado. El desempleo superaba los 2 dígitos, la inversión privada huía despavorida del país y los jóvenes kiwis, que es como se llama a la gente de este país, se marchaban en masa. Claro, por aquel entonces hacer negocios en Nueva Zelanda era algo complicado, algo solo para valientes. Y claro, así pues no se puede. Ahora bien, en 1984 hubo elecciones y todo empezó a cambiar. Un plan para salir adelante. En 1984, bajo un contexto de crisis muy dura, se celebraron elecciones y las ganó el Partido Laborista de David Lange, el partido de centroizquierda. This nation is at risk. That is how basic it is. El nuevo gobierno llegó con una misión: superar la crisis y cambiar el modelo de país, sustituir todo lo que no funcionaba y asegurarse, eso sí, de que nadie se quedase atrás, pero al mismo tiempo que a nadie se le impidiera avanzar. Pues bien, aunque David Lange fue el primer ministro, el líder de todo este proceso fue el ministro de Finanzas, Sir Roger Douglas, con lo que se vino a conocer el Rogernomics. We went probably from being the most regulated in the developed world to the least regulated. Aquí, en VisualPolitik, ya mencionamos este plan en un pasado vídeo, cuando hablamos de las reformas agrícolas que tanto éxito han tenido en este país. Roger Douglas impulsó un ambicioso paquete de reformas, conocido como Rogernomics, que liberalizaba muchos ámbitos de la economía y que en el sector primario pasaba por eliminar los controles de precios y suprimir la mayoría de los subsidios y ayudas públicas al campo. Pero el Rogernomics, amigos, no se quedó solo en la agricultura. Para nada. El plan afectó a prácticamente todos los resquicios del Estado y puso en pie una nueva cultura política. De hecho, cuando unos años más tarde, en 1990, el Partido Nacional, el partido de centro-derecha neozelandés, ganó las elecciones y volvió al poder, ya todo había cambiado y el nuevo gobierno continuó la estela del plan laborista. Una filosofía política que entre 1984 y principios del siglo XXI cambió radicalmente el país. Todo esto que vamos a ver, amigos, no es VisualPolitik, es la historia.
Dicho esto, lo primero que hizo el nuevo gobierno fue declarar la guerra a la burocracia. Y lo hicieron de tres formas. Primero, hicieron un examen minucioso a cada departamento del gobierno. Si lo que hacían no era imprescindible o lo hacía mejor el mercado, pues punto y final. Bajo esta misma filosofía, por ejemplo, se puso en marcha un ambicioso plan de privatizaciones, pero de las de verdad, no de las de regalar empresas públicas a los amiguetes del poder. Pensadlo un momento, ¿qué hacía el Estado perdiendo el tiempo gestionando hoteles, aerolíneas o telecomunicaciones? Gracias a la competencia, el mercado lo puede hacer mucho mejor, con menos costes y más innovación. I come at it from an angle of what's good for the consumer. The provider, I don't care fundamentally who the provider might be. It might be a public institution, it could be a private institution, so long as it serves the consumer or the taxpayer. That's where I come from. Segundo, muy interesante, en 35 agencias públicas que continuaron siendo públicas, como por ejemplo el sistema de control del tráfico aéreo, se profesionalizó la gestión y se les exigió que funcionasen con criterios de mercado. El resultado fue espectacular. No solo mejoró el servicio, sino que estas 35 agencias públicas pasaron de costarle 1.000 millones de dólares neozelandeses al gobierno a generar entre beneficios e impuestos más de 1.000 millones. Dinero que podía destinarse a educación, sanidad o cultura. Pero ahí no acabó todo, en absoluto. Como las regulaciones y las leyes eran muy numerosas y muy complicadas, el gobierno puso a las mejores mentes del país a trabajar con una misión: simplificarlo todo y eliminar todo aquello que realmente no aportase nada. ¿El resultado de todo este cambio? Cuando comenzamos este proceso, el departamento de transporte tenía 5.600 empleados. Cuando terminamos, tenía 53. Cuando empezamos con el servicio forestal, este tenía 17.000 empleados. Cuando terminamos, 17. Ojo, el desempleo no creció, se redujo. Hay una historia muy, ¿cómo decirlo?, descriptiva. Lo que pasó con los ciervos. Sí, con los ciervos, no me he equivocado. Fijaos, cuando los británicos llegaron a Nueva Zelanda, en el país no había grandes animales, así que algunas familias de dinero llevaron ciervos para poder cazar. ¿Y qué creéis que es lo que pasó? Pues que estos ciervos se escaparon y se convirtieron en una plaga que causaba un daño ecológico muy importante. Durante 120 años el Estado había gastado muchísimo dinero en tratar de combatir esta plaga para preservar el ecosistema local. Pues bien, un buen día con tanta reforma surgió una nueva idea. ¿Por qué no dejar que los campesinos pudieran cazar y criar los ciervos? Pues dicho y hecho, no solo terminaron con la plaga, hoy Nueva Zelanda es el mayor proveedor mundial de carne de venado. Tiene sentido, ¿verdad? También es muy interesante lo que pasó con los impuestos, que se simplificaron y se redujeron. Para sorpresa de algunos, la recaudación subió un 20%. Los subsidios, por su parte, se cortaron, no solo en la agricultura, también en la industria. Pero ojo, no os penséis que las reformas fueron solo económicas, para nada. Estas afectaron también a los servicios públicos. Mirad lo que pasó, por ejemplo, con la educación. Durante años el presupuesto no había parado de crecer, pero los resultados eran peores. ¿Acaso es que los estudiantes kiwis se habían vuelto torpes? No, nada de eso. Cuando el gobierno investigó las causas, se dio cuenta de que una parte muy importante del gasto en educación iba a parar no a la enseñanza, sino a cosas administrativas. Agencias de la evaluación de la calidad, agencias de calificación, agencias de expedientes, etcétera, etcétera. ¿Y qué creéis que hizo el gobierno? Sí, se lo cargó todo y le dio el control de los colegios a un consejo de dirección elegido por los propios padres. No solo eso, también permitió que fueran los propios padres quienes escogieran libremente el colegio. Ojo, público o privado, el gobierno pagaba. Y ya os adelanto que los resultados educativos mejoraron mucho. Pues bien, así con todo.
Ojo, insisto, tened una cosa muy clara. Nueva Zelanda no es el salvaje oeste, para nada. Nueva Zelanda es hoy un país muy próspero, con un nivel de vida muy alto y unos servicios públicos, educación, sanidad, cultura, etcétera, que están entre los mejores del mundo. Así que me pregunto, ¿qué mejor ejemplo para Latinoamérica o para países europeos como España, Italia, Grecia o Portugal? Las cosas se pueden hacer mejor, pero claro, hay que atreverse a dejar a un lado las pasiones y los españoles, muy españoles y mucho españoles. Y ver qué cosas funcionan y cuáles no. En fin, si algo está claro es que la tierra de los kiwis es un gran país. Pero ahora, turno para ti. ¿Crees que Nueva Zelanda puede ser un buen modelo a seguir? Déjanos tu respuesta en los comentarios y también en esta encuesta. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y no te olvides de suscribirte a VisualPolitik si aún no lo has hecho. Un saludo y hasta la próxima. Interessante o vídeo sobre a Nova Zelândia, não? O link para o vídeo completo do VisualPolitik você também encontra na descrição desse episódio. Chegamos ao final desse episódio. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aqui embaixo o seu like e compartilhe o vídeo. No próximo episódio, como no cartoon ao lado, vamos apresentar como a intervenção do Estado é uma carga muito pesada para a economia arrastar. Ou seja, como os impostos impactam na redução da eficiência econômica e, consequentemente, na redução do bem-estar da sociedade. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.